Olá, meus clientes favoritos, bem-vindos a mais um vídeo de treinamento da SouzaNet. E nesse vídeo nós vamos aprender a identificar os alunos faltosos, aqueles que correm o risco de ficar reprovado por faltas. A gente vai vir aqui em Pedagógico, Diário de Classe, Ranking de Faltas. Essa planilha de ranking de faltas ela pode ser vista por disciplina, né? Ou geral. Isso vai depender de qual a legislação para a sua instituição de ensino, certo? Aqui a gente pode fazer um filtro por curso, né? No caso aqui, ensino fundamental. Se fosse uma faculdade, seria pelo curso, né? Dentro desse período letivo, a gente está avaliando os nossos alunos que estão com problema. Aqui na planilha de alunos, você vai ter o percentual, matrícula, nome do aluno, a situação do aluno, turma do aluno, né? O total de faltas e as aulas previstas. Bem, nós estamos identificando aqui que o percentual de falta está 800%. Por que isso? Porque não foi colocada na matriz curricular a quantidade de aulas previstas desta disciplina, no caso aqui, projeto de vida. Então, quando acontecer isso, que não colocou as aulas previstas, a gente vai ter essas anomalias aqui. Ah, Antônio, mas por que você não tirou? Olha, eu não tirei por um motivo muito simples. Porque se aparecer isso aqui, você pode ir lá acertar. Se eu tirar essas anomalias daqui, pode acontecer de você perder um aluno que realmente está ficando reprovado, porque eu omiti isso da planilha. Então, a planilha ela vai aparecer com esses problemas, e aí é só você ir lá na matriz curricular, entrar com a quantidade de aulas para essa disciplina, nesse caso aqui, projeto de vida, e aí a nossa planilha vai acertar. Aqui só são mostrados os alunos que estão com percentual de falta superior a 10%, né? Que são aqueles que nós precisamos ter atenção. Bem, aqui nós vamos selecionar aqui o ensino médio, né? E aqui a gente já vai ter uma coisa mais dentro da normalidade, né? Ó, nós já temos esse aluno aqui com 30% de falta. Os alunos que passam de 20% de faltas, eles vão aparecer aqui em vermelho. Entre 15% e 20%, eles vão aparecer aqui em laranja. Acima de 10%, entre 10% e 15%, eles vão aparecer na cor normal da planilha, ok? Que a gente vê nas outras páginas. Bom, então eu tenho esse aluno de inglês aqui com 30% de falta. E eu quero analisar essas faltas desse aluno. Então vamos chegar aqui, ó, ausências. E aqui eu tenho um apanhado de todas as faltas do aluno. Ele vai mostrar em ordem decrescente de data. A gente está aqui, ó, 11/11, 9/11, 8/11, 7/11. E todas as disciplinas. Olha, ele faltou no dia 11/11, na disciplina de Geografia, na disciplina de Português. Aqui está aparecendo a carga horária da disciplina, para você ter uma noção. Nosso problema lá é o caso do inglês, então eu vou vir aqui, ó, vou selecionar o inglês, língua estrangeira moderna, inglês, e aqui eu vou ter a quantidade de faltas que o aluno tem. Aqui eu tenho um botãozinho onde eu posso excluir a falta. Nesses casos a gente tem que tomar cuidado porque precisa da reimpressão da pauta. E aqui eu tenho
os totais de falta por trimestre, tá vendo? No caso, aqui está aparecendo trimestre, mas se a sua escola usar bimestre, enfim, de acordo com a organização da sua escola. Se ela for por bimestre, bimestre, se ela for por trimestre, trimestre, se ela for por semestre, semestre. Então ele vai mostrar isso de acordo com o filtro que eu tiver aqui, né? Por exemplo, se eu vier aqui selecionar o primeiro trimestre, vai aparecer só o primeiro trimestre e vai te dar um resultado aqui. Bom, além de fazer essa visualização e você poder excluir as faltas, você ainda pode vir aqui em abonos justificativos. O que é esse abono justificativo? É onde você pode lançar atestados, é onde você pode lançar licença, por exemplo, licença maternidade, enfim. Aqui é onde você pode abonar faltas, né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um atestado médio. Componente curricular. Pô, por que eu tenho componente curricular? No caso, estou lançando um atestado médico, por que eu tenho componente curricular? O componente curricular são para aqueles atestados específicos para uma disciplina. Por exemplo, o menino, ele, por motivos de saúde, ele não pode fazer educação física. Então eu venho aqui e seleciono educação física. E aí esse atestado vai abonar faltas de educação física, ok? E aqui eu coloco quando inicia e quando termina o meu atestado. Eu vou colocar aqui, ó, 1/10/2022 até, sei lá, 20/10/2022. E aqui eu tenho uma coluna justificativa. Por que essa coluna está aqui? Bom, se eu salvar sem marcar essa coluna, o sistema ele vai lá e vai, no total de faltas, ele vai retirar as faltas que foram abonadas, certo? Por exemplo, se ele tinha 40 faltas e esse intervalo vai pegar 10 faltas e vai colocar lá no total de faltas 30 faltas. Se eu colocar como uma justificativa, o que vai acontecer? Ele vai continuar contando as 40 faltas, mas na hora de calcular o percentual para reprovação, ele vai descontar no cálculo as 10 faltas. Então ele vai usar 30 faltas, embora o marcador lá vai estar 40 faltas, ok? Então a justificativa é para eu justificar uma falta, mas não tirá-la de lá. Bem, uma vez salvo aqui, o sistema vai descontar todas essas faltas e o percentual do aluno lá ele vai mudar. Vou fechar aqui. Apareceu aqui o atestado médico, tá vendo? Bônus justificativos. Eu vou fechar aqui. E você vai ver que os 30% de falta, ó, já caiu para 27,5. Essa opção aqui, geral, é uma opção que vai mostrar a situação do aluno em todas as disciplinas. Então ele vai pegar a quantidade de aulas que o aluno deveria frequentar de todas as disciplinas, vai somar a falta de todas as disciplinas e aí ele vai mostrar qual o percentual de falta geral que o aluno tem. Então nesse caso aqui do ensino médio, a gente pegou aqui, só tem um aluno com 11,25%. E aí, pessoal, também cabe aqui todos os recursos que a gente usou na planilha de disciplinas, aqui em ausências, enfim. Bom, pessoal, simples assim. Beijo gigante nos corações, que Deus abençoe a todos e juízo.